Após um novo desdobramento, no caso das joias, o PL vai fazer uma pesquisa para entender qual é o tamanho do dano na imagem de Bolsonaro e também de Michele, um ativo eleitoral importante para eles. Informação dele, do Gustavo Uribe. Traz para nós, Uribe. Ele acredita que não teve grande abalo, mas reconhece que nos bastidores, realmente nas redes sociais, a repercussão foi muito negativa. Fala em perda de seguidores, inclusive. Mas avalia que para o eleitorado em geral não deve ter grande desgaste. Aquele caso que a gente falou ontem, do efeito Teflon, em relação a Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Tanto é que estão trabalhando como uma contraofensiva, que é aquele discurso que a gente trouxe ontem, dizendo que o Mensalão e o Petrolão são muito maiores do escândalo das joias. Mas corrupção é corrupção. Irregularidade é irregularidade. Não se pode amenizar um e agravar outro. Acaba sendo o mesmo problema. Então o PL vai fazer essa pesquisa. Ele já fez no ano passado em outros escândalos de corrupção e de irregularidade e vai repetir agora. Na última, me lembro, quando você teve alguns dados negativos em relação a Jair Bolsonaro, houve uma perda de 2 pontos percentuais em relação ao desempenho de Jair Bolsonaro nas urnas. Eles avaliam que deve ficar nesse mesmo patamar. Em Michele Bolsonaro, nada colou naquela altura do campeonato. Resta ver agora se vai colar. Além disso, o PL vai aproveitar essa pesquisa e fazer uma pesquisa nacional, viu, Raquel? Uma pesquisa para saber como estão os candidatos do partido em algumas capitais do país. Um caso é o Rio de Janeiro, que o partido não decidiu ainda se vai apoiar o nome de Luizinho, por exemplo, candidato do PP, ou se pode lançar Walter Braga Neto. Ou no caso de São Paulo, saber se seria melhor para o partido lançar uma candidatura própria ou apoiar Ricardo Nunes, que é atual prefeito filiado ao MDB e que teria o apoio de Valdemar Costa Neto. O que me disseram hoje é que Jair Bolsonaro estava resistindo ao apoio de Ricardo Nunes. Tanto é que havia uma defesa para que ele escolhesse o candidato a vice. Mas o PL acaba avaliando que não tem outro nome. Uma possibilidade seria, por exemplo, o senador Marcos Pontes, mas nas pesquisas feitas pelo partido, ele não tem a mesma viabilidade eleitoral que Ricardo Nunes, e ele poderia perder para Guilherme Boulos. Ricardo Nunes seria o único caminho. Então o partido agora tenta convencer Jair Bolsonaro até o final do ano declarar apoio a Ricardo Nunes. Yuri, o que você acha dessa estratégia de defesa da Michele Bolsonaro? Dizer que fica surpresa, que não sabia nada desse esquema das joias, alegar o mesmo que ela alegou lá atrás, na época dos cheques do Fabrício Queiroz, que era basicamente que ela não tem conhecimento dessas coisas, que toda essa parte financeira fica por conta de Bolsonaro. É um dos caminhos que se apresentou para ela, e nesse caso específico das joias, de fato, no material que tivemos acesso da investigação da Polícia Federal a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes, se não me falha a memória, há 4 menções ao nome de Michele Bolsonaro num documento de mais de 100 páginas. E uma das menções é relacionada ali à bagagem dela, que não necessariamente ela própria se encarregou de cuidar desta bagagem. Então, há alguns caminhos que ela pode adotar do ponto de vista de estratégia jurídica. Agora, do ponto de vista político, né, indo na linha da apuração do que o Gustavo Uribe está trazendo, é natural que o PL queira defender 2 dos seus principais cabos eleitorais, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu estou usando esse termo porque muitos desses líderes, não só Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira, presidente de Progressistas, muitos desses líderes usam esta imagem de cabo eleitoral em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. E Michele Bolsonaro também comprovou em 2022 que é uma ótima cabo eleitoral, por exemplo, no Distrito Federal. Agora, pegando carona na apuração do Uribe, no que diz respeito aqui ao meu quintal, que é a cidade de São Paulo, antes desse escândalo, antes do caso das joias, ou pelo menos antes deste último caso da venda das joias no exterior, já há uma série de pesquisas, tanto quantitativas quanto qualitativas, que apontam Jair Bolsonaro muito mais como um problema do que uma solução, seja para Ricardo Nunes, seja para quem for o candidato que o ex-presidente o apoie aqui em São Paulo. E quem também tem esta informação não é só o campo em que está Jair Bolsonaro, mas o próprio adversário deste campo, que é o deputado federal Guilherme Boulos. Né? A conta é da ordem de que para cada voto que Jair Bolsonaro possa atrair para um aliado, poderia levar à perda de mais de 1,5 voto. Ou seja, se atraísse 2, perderia 3.
para que a conta fica desfavorável para quem quiser ter um apoio tão explícito de Jair Bolsonaro, a não ser que seja uma candidatura para marcar a posição do ex-presidente do campo da direita e marcar esta divisão com o atual prefeito. Mas não me parece que esse é o interesse da estrutura partidária do PL aqui na capital neste momento. E, Thaís, levando para o seu lado essa sua expertise que você tem aí em judiciário, o quão complicada está a situação de Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro? Lembrando que a gente tem informação que a Polícia Federal pede a quebra do sigilo bancário deles. O ministro Alexandre de Moraes agora pode ou não pedir uma manifestação da Procuradoria-Geral da República e depois ele decide. Como que você avalia, Thaís, que está a situação deles do ponto de vista jurídico hoje? Teve uma nova movimentação que, deixa eu só checar se foi hoje mesmo. Sim, a gente teve a informação hoje que o Ministério Público de São Paulo, ele pediu que o inquérito das joias sauditas, aquele primeiro, né, daquele primeiro pacote, fosse transferido para o Supremo Tribunal Federal. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que agora todas as investigações a respeito das joias, me parece que vão ficar concentradas ali no ministro Alexandre de Moraes. Como você bem lembrou, está pendente essa decisão do ministro a respeito do pedido de quebra de sigilo, tanto do ex-presidente quanto da ex-primeira-dama. É uma decisão que deve sair em breve. E aí a gente vê os elementos que vão surgindo no decorrer desse processo, porque, volto a dizer, a Polícia Federal indica que tem muita coisa ainda a apurar. E, como tenho dito em todos esses dias, talvez as duas principais perguntas sejam com que dinheiro, quanto eles pagaram na recompra daquele relógio para tal operação resgate de Afogadilho ali e de onde veio esse dinheiro. Então, acho que a gente ainda não consegue dizer com tanta clareza qual é a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que a Polícia Federal está investigando e talvez já tenha mais elementos para apresentar em relação à atuação dele, talvez sim, Raquel.